Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Deus! Eu sou Mari Vieira. Eu sou Luana Marcélia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nem atrasada e nem adiantada. No tempo certo, né, Mari? Uau, que forte, né? E para isso nós temos uma convidada de honra muito especial, né, que vai nos contar um pouco da sua trajetória, da sua caminhada, como Deus tem trabalhado na sua vida e como você tem vivido, né, o tempo de Deus aqui. Daiane Fernandes, seja muito bem-vinda, é uma honra estar com você. Pode se apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo? Obrigada pelo convite, é uma honra, né, estar aqui com vocês. Duas carismáticas em formação. Verdade. E que privilégio, né, falar do tempo de Deus, falar sobre chamado. Eis-me aqui, né, para contribuir um pouquinho. Meu nome é Daiane Fernandes, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou cristã, eu sou professora do Carisma Lafayette, sou ovelha de Lagoinha Lafayette, e é uma honra muito grande participar dessa mesa. A honra é nossa em te receber. Com certeza. Daiane, para a gente começar então esse bate-papo, Eclesiastes 3 vai falar que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E conta pra gente um pouco da sua trajetória, falando sobre o tempo. Você sempre esteve no tempo de Deus, dentro do tempo de Deus, dentro daquilo que Ele tinha para fazer na sua vida? Uau, que pergunta impactante. Minha resposta é um sonoro não. Não mesmo. No início da minha caminhada, assim que eu me converti, após 3 meses eu fui já levantada com algumas lideranças do ministério em que eu servia. Totalmente imatura, totalmente fora do tempo de Deus. Tinha, sim, algumas habilidades, né? O Espírito Santo ele vem nos habilitando, mas eu não conhecia aquele que me chamou. Então, eu exerci, sim, muitas coisas, muitas formas de liderança, cuidei de muitas pessoas, sem antes conhecer aquele que me chamou. Sem intimidade, sem profundidade, tinha habilidade sem tempo de Deus. Tinha habilidade sem processo. Então, eu colhi muitas consequências dessa imaturidade. Imagino. E, Daiane, hoje, atualmente, você vive um tempo em que o Senhor tem te reposicionado, né? É verdade. Ele te reposicionou. E como é que foi esse período, esse momento de parar, olhar para dentro e ver o que Deus queria fazer em você para então fazer através de você? Então, eu percebi que eu não tinha raízes. Eu percebi que eu precisava de um nível mais profundo. Foi quando, há alguns anos atrás, eu conheci a Lagoinha. E dali eu resolvi começar do zero. Então, eu me deixei ser cuidada, ser pastoreada. Eu participei de todos os cursos que tinha, curso de batismo, curso para servir. E fiquei ali um tempo, antes de servir, no tempo de maturação mesmo, sendo forjada, sendo preparada, trabalhando algumas habilidades, desenvolvendo ali, deixando o Espírito Santo tratar o meu caráter. E eu aguardei o tempo de Deus, o Kairos de Deus, que é diferente do nosso Cronos. Exato. Então, foi aí que eu decidi recomeçar. Foi um recomeço. E foi a melhor decisão que eu tomei. Quando a gente passa a permitir que o Senhor trabalhe em nós, né? Porque, às vezes, nós tendemos, enquanto ser humano, né? A carne tende a ir no tempo dela, acelerar ali. E eu posso imaginar que naquele tempo que você esteve fora do tempo, para você poderia ter ocorrido, assim, de estar dentro do tempo, né? Olha, eu tô sendo enviada, tô sendo colocada aqui em um lugar, esse é o meu tempo. E essa sensibilidade, né? Esse relacionamento, a sensibilidade que vem com o relacionamento com o Senhor, que Ele nos traz, é extremamente importante para a gente poder discernir, né? Olha, não é o tempo realmente, é hora de ser reposicionado. E a gente está vivendo um tempo muito acelerado, né? Nós estamos muito automático, Sim. É tudo muito rápido, é tudo para ontem. Deus tem verdade. pressa, você tem que levantar e fazer. Então, assim, a gente acha que está dentro do tempo de Deus, né? Mas se a gente não tem essa intimidade, se a gente não volta para dentro e fala, é o meu tempo, a gente cai, né, às vezes, numa armadilha aí, né? De estar em um lugar, em um cargo, sem ter a preparação de Deus. Eu acho que permitir mesmo que o Senhor faça em nós, para então a gente fazer mesmo, para Ele fazer então através de nós. Isso, né? mesmo. Vocês me lembraram aqui que posição fora do tempo de Deus é uma imaturidade, é uma soberba, Forte. né? Para nós estarmos em uma posição,
né, levantada por Deus, nós precisamos ter um conjunto de coisas, né? Que conjunto de coisas? Além do eis-me aqui, além do coração disposto. Nós precisamos entender o nosso chamado. É aqui que Deus me chamou, é para isso, né? Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos ter dons, entender quais os dons que o Espírito Santo quis distribuir ali nas nossas vidas, né? Como eu vou servir ao reino, como eu vou ser útil ao reino. E é o tempo certo de Deus, é agora, é dessa forma que Ele quer. Então, esse lugar de dependência dEle é um lugar que a gente não pode sair. Sim. O centro da vontade dEle é um lugar seguro, é um lugar perfeito, Aleluia. né? É. A direção dEle é um lugar seguro. Com É verdade. E é ali que nós servimos com alegria. É ali que nós entendemos o nosso chamado, né? E como é bom nós exercemos o nosso chamado. É grandioso, é perfeito. E lembrando que antes de Jesus nos chamar para servir, porque nós temos um chamado, né? Nós fomos comissionados. Ele nos chama primeiro para ser e para conhecê-lo. A maior parte de nós erramos ali no início da caminhada em querer fazer, em querer fazer, e nós nos esquecemos de conhecê-lo. Ele quer primeiro que nós sejamos, né, imitadores dele, cada vez mais semelhantes, cada vez mais parecidos com ele. Uau, muito Isso forte. é muito forte. É muito forte. Se a gente não entende o nosso propósito, a gente cai no risco de ter muitas atividades, Isso. né? Mas não é o propósito de Deus É para nós, não é verdade. aquilo que Ele nos chamou para fazer, né? Vazio, verdade. né? Vazio, sem o sentido, conhecimento é. né, dele mesmo, de intimidade, relacionamento. É muito forte. A gente tem que ter relacionamento com Tem que Deus. ter né? relacionamento. Eu gosto de falar que no início da nossa caminhada nós somos tecnons, nós somos filhinhos, imaturos, recém-nascidos, mas Deus está à espera de que eu e você cresçamos. É verdade. Nós precisamos atingir um nível de maturidade em que nós daremos fruto. Né, frutos. Nós precisamos atingir um nível de maturidade em que a nossa intimidade, né, o nosso secreto com Deus é maior do que as nossas habilidades, é maior do que o nosso muito fazer, para que a gente não caia no ativismo. E não tem nada assim que me traga a sensação de estar no secreto com o Senhor. É uma sensação que só quem está lá, só quem vive lá, entende, conhece. E uma vez que você está lá, uma vez que você teve essa experiência, não quer sair de lá. Não... Esse lugar é maravilhoso. É um lugar de profundidade. É um lugar em que nós somos curados, encorajados, levantados, restaurados, renovados. Isso, exatamente. É esse lugar. Ai, que Glória a bênção. Gente, nosso Deus é tremendo, né? Glória a Deus. É uma honra falar desse Deus, É né? E verdade. conhecê-lo, né? É verdade. Ter relacionamento com ele. Daiane, você falando de processo, né? Que você, quando você entrou na Lagoinha, você se permitiu ali, você fez cursos, você se permitiu ser pastoreada, né? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de processo. É verdade. Né? Que ele nos prepara antes de nos enviar. Mas muitas pessoas querem ser enviadas Antes. sem o preparo. Né? É verdade. Como discernir, então, essa questão, estar disposto e estar preparado? Então, não é fácil, né? Não vamos dizer que é fácil, que é um estalar de dedos. Nós só vamos conseguir atingir esse nível de discernimento com muita intimidade com Deus. É o Espírito Santo, é por dentro. Né? Ele vai falando conosco por dentro. É Ele que vai nos conduzir para esse lugar e para esse discernimento. Fato é que fora do tempo de Deus, o que poderia ser bênção, o que poderia ser avanço, pode virar um retrocesso. Nossa. Pode virar um retrocesso. É muito forte. Nós precisamos atingir uma maturidade. E eu volto a falar nisso, e é o que o Espírito Santo tem queimado mais no meu coração aqui agora, é essa palavra, maturidade. Né? Que são as raízes profundas nele. Eu quero ler aqui, né? Maturidade, ela não é medida pela nossa visibilidade, pelo nosso muito servir, pelos muitos ministérios, mas é por esse nível de profundidade, pelo nosso nível de entrega. É um conjunto ali de obediência à voz do Senhor, né? De ouvir e obedecer como filhos maduros. E aí Deus é natural, né? É natural que Ele nos habilite cada vez mais, que o Espírito Santo nos habilite cada vez mais, e é natural que Ele sopre o nosso nome, é natural que Ele queira nos usar, porque essa expectativa de um pai que espera que o filho amadureça,
né, para que mais bênçãos sejam derramadas, para que o filho consiga lidar com as bênçãos derramadas, é nesse nível de maturidade, é nesse nível de entrega, é nesse nível de renúncia, é nesse nível de obediência. Glória a Deus. Agora, você falando, Daiane, sobre maturidade, você me fez lembrar quando eu me converti, né, há muitos anos atrás, na sede de servir, de Sim. fazer a obra, de querer estar, né, no ministério, de querer estar à frente, acelerar o tempo. Eu lembro no secreto, Deus falou Uau. comigo assim, abre a passagem sobre Ana. Meu Deus. E eu comecei a ler, e aí estava falando que Eucana, né, depois de Ana gerar Samuel, Sim. Eucana, todos os anos eles subiam, né, para ofertar ao Senhor, e Ana não deixava que Samuel subisse, Uau. porque ele ainda era um bebê. Ele ainda não era desmamado. E o Senhor Meu falou, Deus. assim é você. Não adianta subir para descer. Tem muitas Uau. pessoas que sobem, mas descem. Meu Deus. Quando subir, é para ficar. Quando Ana Nossa. liberou Samuel, foi para ficar. Uau. Nossa, meu É, Deus. aqui, olha. Meu Deus, me lembrei de Davi. Davi, ele foi ungido muito antes de ele exercer o ocupar a trono, de ele posição ocupar a mesmo. posição. Ou seja, ele tinha o chamado, ele foi ungido, né? Ele tinha unção, tinha chamado, tinha dom, mas ele foi, ele aguardou, né, ali, ele viveu um processo muito longo. Sabe o que Deus estava fazendo de caverna em caverna com Davi? Tirando os saús do coração dele. Uau. Tirando os saús do coração dele. E assim precisa acontecer comigo e com vocês. Glória a Deus. Ele precisa preparar o nosso coração. Amém, Senhor. Ele precisa trabalhar o nosso coração e nos preparar Amém. para essa obra, para essa linda obra, né? Porque privilégio é ser usado por Ele. É. Privilégio é tê-lo, né, como governo das nossas vidas, como dono das nossas vidas, como nosso salvador, como nosso libertador. Que privilégio. É um privilégio, verdade. realmente. E falando sobre isso, Daiane, sobre maturidade, sobre estarmos prontos, a gente sabe que nunca será sobre nós, né? Será sempre Isso. sobre o que o Senhor quer fazer através de nós, verdade. sempre ali em prol da completude da obra dele. E hoje, infelizmente, a gente vê muita confusão ali, pessoas confundindo o que é ministério, chamado, Sim. com visibilidade. Isso. E como é que a gente pode fazer para discernir tudo isso e fazer com que não seja sobre nós, sabe? Com que não seja sobre reconhecimento, mas sim Sim. sobre a obra de Cristo. Essa resposta, ela é básica, simples e muito profunda. Ser cada dia mais semelhante a Jesus. Glória a Deus. Ele é nosso maior exemplo de servo. Ele nos ensinou como servir, ele é nosso maior exemplo de humildade. Verdade. Nós precisamos ter a mesma alegria de ministrar para 1, para 3, para 10, para 100, para 1000, para 10.000. Nós precisamos ter a mesma alegria de lecionar uma aula num seminário teológico e limpar um chão, sabe? E deixar um chão limpinho, um banheiro cheiroso. O eis-me aqui é muito além, o chamado é maior do que a nossa própria vida. Então, nós precisamos de um coração semelhante à de Jesus. Como? Pedindo ao Espírito Santo. Pedindo que ele transplante o nosso coração, arranca o nosso, enganoso, né? E ser mais semelhante a Cristo. Ele é nosso modelo perfeito. Humildade e serviço. Quando nós ocupamos um cargo de liderança e nós não aprendemos com Jesus a humildade e o amor, nós manipulamos pessoas. Nossa. Sabe por quê? Quando você lidera sem amor, você lidera com autoritarismo. Sim. E o autoritarismo faz com que você só queira o que a pessoa pode te dar de resultado e não quem ela é. É verdade. Como líderes, nós precisamos amar primeiro as pessoas. Amar primeiro. E ser, né, cada dia mais semelhante a Cristo. Sim. Sim. É isso, é muito forte. Nós devemos ser pequeno Cristo na Pequeno terra mesmo, né? Os Cristo, cristãos, Exato. de fato, né? Sim. Viver, se submeter na palavra do Senhor, né? O Senhor, cada um tem um chamado, É verdade. né? Cada um tem um propósito. Glória a Deus Glória por isso, a Deus, né? Espírito Que a gente Santo. não olhe, né, para o chamado do outro. Isso, Porque muitas comparação. vezes a confusão vem disso, né? Da Sim. comparação. Eu quero pregar igual fulano, eu quero Isso. louvar igual ciclo. Mas o seu chamado, às vezes, é abraçar. É isso É o mesmo. amor, é o acolher, né? E qual que é o maior dom? É o dom do Uau. amor, Isso. né? E sem amor, nada podeis fazer. Nada. Então, às vezes, você olha e fala, nossa, mas eu não tenho esse dom porque você não está à frente, porque você não está no altar, porque você não está com o Isso. microfone na mão. Eu falo sempre, isso aqui não dá unção.
Isso aqui Não. aumenta a Exatamente. potência da minha voz. Né? Exatamente. Me faz ser ouvido, que da unção Isso. é secreto. Exato. Que É da unção secreto. é estar no centro da vontade de Posição Deus. sem unção não funciona. né? Exato. Não É pra uma isso. irresponsabilidade, é uma Irresponsabilidade, ineficiência. É ineficiente. Ineficiência. Né? Nós precisamos da unção. O ouro da nossa vida é unção que vem de dentro, é unção que vem do Espírito Santo. É verdade. Eita, glória. Né? Glória a Gente, Deus, glória que a Deus. bênção. Então, vocês estão sendo abençoados, edificados esse episódio. Eu tô sentindo assim a presença Meu do Deus Espírito do Santo. céu. É Né? porque não dá pra chegar assim. Eu creio que vai Chega, chegar sim. Eu creio que vai chegar quando você estiver assistindo esse episódio, você vai sentir a atmosfera que nós estamos sentindo aqui. Aleluia. Mas é assim, é algo sobrenatural. Palpável, né? Palpável, a gente pode Sobrenatural. sentir mesmo. E enquanto nós estamos falando, né, ele vai trabalhando em nós. É verdade. Porque também o chamado é isso, né? Exato. Antes de ele fazer através de nós, ele vai fazer em nós. É verdade. Então, nada, nós temos autoridade no que nós já passamos. Nós temos autoridade no que ele trabalhou em nós, ali na prensa, no esmagar, né? Isso Então, é lindo. se permitir viver o processo, né? Viver o processo é Viver fundamental. mesmo aquilo ali, sem querer fugir, sem querer pular etapas, né? Se é para um tempo de secreto, de pausa Isso. que o Senhor tá te chamando, aceite e vá viver o tempo que ele tem para sua vida, né? E Isso. com certeza quando ele te enviar, vai ser o momento certo, né? Vai ser aquele Momento momento que você certo. está pronta, está preparada. Vai dar bons frutos. Exato. Isso é no tempo sobrenatural, né? certo, né? O tempo de Deus, o dom, chamada, a unção, sendo a vontade dele, é sobrenatural. Você me lembrou, Luana, aqui de Jonas. Né? Jonas, ele foi um profeta e ele estava disposto a navegar ali 4.000 quilômetros fora da vontade de Deus, em desobediência. Né? Deus queria Jonas em Nínive, e Jonas foi para Tarsis. E aí, Jonas, ele desce ao porto, né, a Jope ali, a um lugar portuário. Ele desce para o porão do navio. Jonas depois é lançado ao mar, ou seja, ele desce para o mar. E do mar ele vai para o ventre de um peixe, né? Para nos lembrar que fora da vontade de Deus é um declínio permanente. Nossa, uau. É um declínio permanente. Uau. E como é bom poder descansar, né, na vontade do Senhor. Eu até contei para você na quarta-feira, tinha uma decisão para ser tomada, assim, eu e meu esposo, e aí nós oramos pedindo a Deus. Eu queria muito, nós, enquanto casal, nós queríamos que fosse sim a resposta de Deus, mas nós tínhamos convicção de que não queríamos sair do centro da vontade. Sim. Então, a minha vontade, a nossa vontade, enquanto pessoas, né, ali, a carne falando, talvez, era que fosse sim. Mas nós oramos, entregamos para Deus e a resposta foi o quê? Não. Meu Deus. E eu descansei, eu falei com a Mari que eu nunca senti uma paz, a paz que excede todo entendimento. Eu fiquei feliz, eu descansei, eu chorei de gratidão, eu falei, obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza que se nós tivéssemos dado aquele passo, a gente iria colher as consequências de dar um passo fora da vontade do Senhor. Meu Deus Então, quando a do gente céu. entende que o centro da vontade dele é o melhor lugar pra gente estar, a gente descansa. Meu Descansa. Deus. No sim, a gente vai confiante, porque sabe que o sim veio dele, que ele que abriu o caminho. No não, a gente espera, porque sabe que foi ele que fechou também. E se a gente insistir em avançar, a gente Uau. vai sofrer as consequências disso, né? Muitas vezes nós queremos o sim de Deus e nós estamos acostumados com o sim de Deus, com a Exato. confirmação do que nós queremos, do que a nossa alma grita. Mas são nos nãos de Deus onde nós mais crescemos. É verdade. Né? No não de Deus nós mais crescemos. Para quem está nos ouvindo e tem um chamado de Deus, mas às vezes sente que está atrasado, né? Que as coisas não estão fluindo, que não está rompendo, não está enxergando o mover de Deus, ou está adiantado, né? Está sobrecarregado, está pesado o fardo. O que você deixa para essas pessoas de ensinamento? Primeiro, tenha certeza que você está apaixonado, queimando de amor pelo noivo e pela noiva. Uau. Tenha certeza que você está submisso a Cristo, debaixo da mesma missão que Cristo, para o avanço do reino. E desfrute do processo. Desfrute do processo, das pequenas alegrias, das pequenas posições, dos pequenos começos. Desfrute. Vai para o secreto, dependa dele. Tudo vai se cumprir. Glória a Deus. Tudo vai se cumprir. Até porque, né, o nosso propósito maior é servir, Exato. né? Servir. Independente. Servir é privilégio, é honra. Nós fomos chamados para servir, É né? isso. E agora você falando sobre serviço, me veio aqui que
às vezes muitas pessoas esperam o altar para servir, mas a gente pode começar servindo dentro de casa, né? Exatamente, Nosso primeiro meu Deus. ministério é lá, como a gente até veio falando sobre isso no carro, né? Com a Elisângela. E a gente é chamado a servir em todo tempo. Aqui eu posso Meu servir Deus. de alguma forma, na minha casa. Marido, filhos, não falta oportunidade para a gente Exatamente. servir. E são esses serviços que vão nos levando ali adiante, sabe? Eu acho que alguém não pode estar apto a servir no altar se não servir em casa primeiro. Uau! E é esse servir de que você está falando que na maioria das vezes nós não precisaremos pregar e abrir a boca. É verdade. É esse servir. Exato. Servir ao outro, servir em casa, É verdade. servir na família, servir aquele que está precisando. Muitas vezes. É Eu falo Não que é muitas como a pregação. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia, né? Isso. Elas vão, a Bíblia que elas vão ler é a nossa vida. Elas estão nos lendo. Estão nos lendo, exatamente. Eu sempre falo, eu já falei aqui, nem sei quantos episódios foram até aqui, mas praticamente todos eu falo que a nossa vida precisa apontar para Cristo. Uau. Isso. E isso não quer dizer que nós seremos perfeitos. Exatamente. Né? Nós estamos suscetíveis a falhas, ali somos humanos. A carne brigando com o espírito, né? E a gente atento, uma vez que a gente está atento, que a gente conhece a verdade, a gente pode se atentar realmente para isso e se fiscalizar, né? Então não quer dizer que a gente vai ser sempre perfeito, Isso. mas buscar apontar para Cristo vai nos fazer olhar para dentro e falar: não, aqui eu errei, desculpa, sabe? Isso não me impede de falhar com você. Exato. Mas me traz ali a consciência, o Espírito Santo me constrange a ponto de falar: me perdoa, eu Isso. agi errado naquele... Recalcula a rota. Uau. Exatamente, e continuar, e prosseguir no caminho, Uau. né? Uma vida que reflete Cristo. Exato. Celebra o processo. Olha, Meu Deus. Uma Forte. vida Que reflete Cristo, celebra o processo. Meu Deus. nossa. forte, Meu hein? Deus. Vocês não notaram? Nossa, gente, Peguei. isso é muito Uau. forte. É muito porque a forte. gente vai celebrar quando chorar, vai celebrar quando Exatamente. sorrir, independente de, porque sabe que tá no caminho. Meu Deus. Isso mesmo. Meu Deus. Que forte. Que E forte. o Senhor também tem ministrado no meu coração sempre, né? As pessoas querem estar ali no serviço, querem entender o propósito, entender o chamado, mas nós devemos levar uma vida de adoração a Deus. Exato. Em todo o tempo. Muitas pessoas acham que o momento de adoração é só o momento do louvor, Meu né? Deus. É só no momento que você está na igreja. Não, você adora quando você está arrumando sua cama. É verdade. Sim. Você adora quando você está lavando a louça, né? Você Exatamente. adora quando você está cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando do seu trabalho com zelo. É o tempo de adoração. Porque Isso a Bíblia mesmo. nos diz, tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. E é até uma Verdade. valorização daquilo que o Senhor nos entrega aqui na terra, né? Quando Sim. a gente vai lavar a louça feliz, grata por aquele momento, a gente está valorizando. Porque eu falo que nada é nosso, sabe? A minha loja não é minha, o meu negócio não é meu, Isso. nada, o carro não é meu, a casa não é minha. Eu creio que são recursos que o Senhor me emprestou para viver aqui na terra. Para E administrar. quando a gente cuida disso, quando a gente administra bem isso, a gente está glorificando Ele. Eita, que forte. Eita, nós chegamos num lugar de contentamento nele, né? É. E a gente volta lá, que ele é suficiente. Ele é o suficiente. Uau, meu Deus. Nós devemos enxergar ele em tudo. Aí você falou uma coisa muito interessante. Nós somos mordomos aqui na Mordomos, Terra. exatamente. Né? A mordomia, Sim, né? Nós estamos sim. administrando aquilo que é do Pai. Exato. E quando a gente voltar, né? Quando a gente partir, quando a gente voltar para casa, É. outra pessoa vai administrar aquilo que está na nossa mão. Exatamente. Exato. Então, o nosso foco não é isso, né? Por o nosso foco é Cristo. É Cristo. Jesus. Por isso devemos fazer com amor, com zelo, né? amor, Quer comais, nos quer alegrando. bebais, quer façais qualquer coisa, faça para Ah, tudo como para Deus, né? Eita, glória. Você tem sua loja para Deus, Exato. você fecha um negócio para Deus, Exato. você casa, né, para glorificar Exato. Deus, você estuda para glorificar Deus. Então é Constrói uma família, vida que exatamente. glorifica e adora ao Senhor, Glória a Uau. Deus. né? Uau. Que bênção. Que Glória a Deus. bênção. Que bênção. Daiane, muito obrigada por esse tempo Ah, eu que precioso. agradeço, meu Vocês Deus. aí. Eu ficaria aqui, gente. Eu também. Eu ficaria Que bênção. aqui. O Espírito Santo falou tanta coisa Falou aqui, né? tantas chaves. Tanta coisa por dentro que eu também estou assim, eu nunca acho que é natural. Sempre pra Nunca mim, nunca é natural. Nunca É sobrenatural, né? E ele falar com a gente conseguir expressar um pouquinho do que ele tá falando aqui dentro, né?
É muito bom. É um privilégio, né? É verdade. Eu olho assim, quando eu ouço o direcionamento de Deus, eu falo, meu Deus, que privilégio. Poder ter um direcionamento do próprio Deus, gente. Pensa, gente, uau. Que a gente olha e fala, de mim não ia sair isso, né? Mas, exato. Não é? Se não fosse a graça, né? É muito lindo falar de Deus, mas mais incrível é viver Deus. É viver. E você vive, Amém. né? Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, Amém. abençoando seu ministério, Amém. Em nome né? de Jesus. abençoando seus Amém. planos, projetos. Jesus, Que amém. você continue no centro da vontade de Deus. Né? Amém. Nós não estamos para estar. As pessoas às vezes querem estar no topo, mas é o centro. É o que é centro. interessante. Isso mesmo. Né? Nosso esse alvo é o lugar. centro. Glória a Deus, que bênção. Que você continue no centro. E vocês aí que nos assistiram também, ouça, né? Reveja esse episódio, que eu tenho certeza que foram liberadas várias chaves espirituais aí, né? certeza. Vários direcionamentos do Espírito Santo através da sua vida. Amém. Muito Eu agradeço obrigada. a vocês, tá? Foi um privilégio, uma honra. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Nós glorificamos a ele. Muito obrigada. Glória a Deus Glória por a isso. Deus. E se você nos acompanhou até aqui, nos conte nos comentários qual foi a parte que o Espírito Santo falou com você assim profundamente. Nós vamos adorar saber. Daiane vai adorar Sim, saber com também certeza. como o testemunho dela edificou a sua vida. Exato. Nos conte, se inscreva no nosso canal no YouTube, que é Fala Deus -1, e nos siga no Instagram, que é @podefaladeus. E Daiane, conta pra gente também quais são as suas redes sociais para que as pessoas possam te acompanhar lá, ficar por dentro das suas ministrações. Eu sei que você posta vários cortes lá. E conta pra gente também do seu livro devocional que acabou de ser lançado na Uau! segunda-feira, né? Que bênção. Minha rede social, eu tenho o Instagram, é Daiane Cris Fernandes. E Deus, né, me deu o privilégio de lançar um livro agora, nessa segunda-feira. É um devocional de 7 dias, chama Posicionamento que Muda a História, Uau. sobre a história da Rainha Esther, né, que ousou crer, ousou se posicionar, ousou depender de Deus. Tenho certeza que vai abençoar vocês. Deixa eu mostrar. Tá novinho. Lindíssimo. Nossa, que lindo! Posicionamento novinho. que muda a história. Muda a história. Lindíssimo. Nós precisamos nos posicionar. Tenho certeza que vai abençoar vocês, que vai abençoar quem está assistindo. E me siga lá nas redes sociais. Você que precisa de um posicionamento, um direcionamento de Deus, tá Isso. aí, né? Isso A mesmo. gente chave. sempre tá precisando se posicionar, Tempo né? É algo todo, que todo sempre. mundo precisa. Reposicionar. Se É. posicionar, se reposicionar em diversas áreas da vida, né? Tenho certeza que vai ser um instrumento de Deus na Com sua vida aí. Amém. Muito obrigada. E bens, parabéns pelo livro. Obrigada. Né? Que Deus continue te abençoando Amém. grandemente. Amém. Muito Amém. obrigada. Amém. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.